A gente vai abordar aqui um tema que é extremamente importante. A gente vai falar a respeito da diabetes gestacional. Se você tem um companheiro agora que está se preparando para a prova prática do Revalida, envie essa live, envie o link para ele participar também aqui conosco dessa live bem legal, que a gente vai discutir realmente aquilo que cai na sua prova prática, que é o quê? É isso que a gente está mostrando aqui para vocês. É checklist. São checklists que vai cair na sua prova prática. E hoje a gente vai discutir a respeito desse tema, que ele é muito comum na prática e muito comum na prova do Revalida. E o que vocês precisam saber aqui hoje? Como abordar esse tipo de paciente quando chegar para você? A gente sabe que existe um esqueleto, e até a gente estava discutindo agora há pouco aqui com o doutor Eduardo e eu, que existe um esqueleto de atendimento, pessoal. Existe um esqueleto dentro de cada grande área. E o que vocês vão ver aqui hoje? O esqueleto dentro da ginecologia obstetrícia. Aquilo que você tem que fazer. Às vezes, você não vai precisar utilizar todos aqueles elementos, mas você precisa saber aquilo que existe e quando você precisar aplicar, você vai conseguir aplicar no momento correto, no momento que você precisa e aplicar aquela ferramenta maravilhosa que é a sua palavra. A gente sabe que dentro da prática do Revalida, a palavra e sua voz, ela é a ferramenta mais importante que vocês têm que levar para a sua prova prática. Se vocês não falarem alto, não falar claro, conciso, o examinador não vai te escutar e ele vai interpretar de outra forma, ok? E aí vai acabar perdendo seus pontos. Então, você que está assistindo essa live aqui hoje, envia para seu companheiro aí que está no processo de revalidação, envia aí nos seus grupos de treinamento, que hoje a gente vai abordar esse tema que é muito, muito, muito importante, que é diabetes gestacional e como pode cair na sua prova prática do Revalida. Então, vejam bem, aqui dentro dessa aula de hoje, vocês estão vendo o quê? Uma estação, que é a estação que pode cair na sua prova prática, ok? É aquela estação que pode cair na sua prova prática. E o que vocês estão vendo aqui? Que é aquilo que a gente sempre demonstra para vocês dentro dos nossos treinamentos presenciais, das nossas mentorias, é aquilo que seguir um padrão, o INEP tem um padrão. E hoje vocês vão aqui descobrir o que você precisa fazer para executar uma estação muito bem feita. Aquilo que você precisa saber para fazer uma estação que é aquilo que o Revalida quer, e ser padrão ouro, e ser padrão 100%, que a gente fala aqui, execução em alta performance. Então fica aqui até hoje, que eu passo a palavra aqui para o doutor Eduardo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estávamos aqui terminando de compartilhar o link do treinamento de hoje. Gostaria de parabenizar a todos que estão aqui a essa hora da noite em busca do seu CRM, em busca da aprovação. Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece, sou professor staff aqui pela Alfamed. Boa noite, senhor Robson Cordeiro, muito bem-vindo. Dá boa noite aqui para uma galera que está aqui presente, né? Doutor Eusébio, muito bem-vindo. Doutor Alexis, doutor Cláudio, Bartolomeu, doutora Kézia, doutora Leide, doutora Santos, doutora Lisete, doutor Robson, Olga, muito bem-vindo. Doutora Gediane, doutora Adriana, seja muito bem-vindo aqui. Dando uma boa noite para a galera aqui. Doutora Ianete, boa noite. Doutora Jordânia, muito bem-vinda. Doutora Eulisa, doutor Daime Matos, muito bem-vindo. Doutora Lohane, muito bem-vindo a todos. Bem, galera, eu vou começar aqui falando para vocês novamente. Eu trouxe aqui um checklist do Revalida. E, ó, isso que o doutor Douglas falou, eu vou agregar o quê? Lembrar que quando você chega na sua estação, você tem que mostrar para o seu avaliador que você domina aquele ambiente, que ali é o seu ambiente. Então, você se apresenta à câmera, lê seu enunciado, lê suas tarefas com atenção para executar suas tarefas. Mas quando você se apresenta de uma forma segura. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, sou o médico que vai realizar o seu atendimento. Seja muito bem-vindo.
Sente-se, fique à vontade. Qual o seu nome, idade, profissão? Você trabalha com o que? Onde você mora? Ok? Então, você recepciona esse paciente. Meu nome é tal, 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 tal. Qual é o seu problema? Qual a sua queixa? Sente-se, pode me contar, né? Tudo. E o paciente vai te perguntar, vai te contar a queixa principal dele. Então, você lembra de enfatizar, de desmiuçar essa queixa com o quê? Tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, tô com tontura, tô com vômito, tô com o que for, dor no coração. Você tem que saber quando apareceu, qual a localização, qual a intensidade, qual a característica, alivia ou piora, irradia. Quem sabe do que eu estou falando aqui agora, quando eu investigo assim uma queixa do meu paciente? Qual é esse mnemônico? Né? É o Alícia, meu jovem. Então, é o Alícia, esse mnemônico. Saber. O Alícia, ele é básico. Você tem que saber, tá bem? Então, depois que você perguntou, Alícia, né, da queixa do seu paciente, aparecimento, localização, intensidade, característica, alívio, piora, radiação, né? Intensidade. Você tem que saber perguntar e perguntar isso rápido, né? Quando apareceu esse vômito? Quando apareceu essa dor de cabeça? Quando apareceu essa dor no peito? Qual a localização dessa dor? Né? Qual a característica dessa dor? Ela é pulsante, lancinante, é aguda, empontada? Né? Qual a característica desse vômito? É em jato? É alimentício? Tem restos alimentares? É sanguinolento? Né? Você tem que saber investigar isso aí. Olha, meu caro, você que vai fazer a prova prática do Revalida INEP e ainda não começou a treinar a checklist, você está atrasado, tá bom? A gente tem um grupo direcionado ao treino de checklists. Para vocês que adquirirem a plataforma, a gente vai estar jogando vocês em contato com esses demais colegas que estão buscando o CRM no Brasil e que estão treinando checklists diariamente. Vocês precisam se combinar os horários interno nesse grupo que a gente vai colocar você que tem a plataforma Treino Checklist para que você entre em consciência para treinar com colegas. Bem, então, apresentar-se, cumprimentar o paciente, identificar-se, recepcionar o paciente, já conta ponto no checklist. É o item 1, né? Quando você investiga a queixa do seu paciente e faz o Alícia, você já está ganhando ponto de novo, que é o item 2, tá bem? Então, lembrar desse bloco da abertura de estação, que aqui na Alfamed você aprende. Qual o bloco de abertura de estação? Apresentação, recepção, investigar a queixa, aqui com o Alícia, já o ponto 2, né? Onde você investiga a queixa. Lembrar de que evoluir depois do Alícia, qual é o mnemônico que vem depois? Doutor Douglas, você quer passar para a gente o Simple? Fala aí para a gente. É um mnemônico essencial, né? Sintomas associados, histórico pessoal e patológico, né? Esse paciente tem diabetes, hipertensão, câncer, né? Quem que tem esse paciente? Aqui na GO, qual é o histórico na GO, gente? Aqui tem o histórico menstrual, tem o histórico anticoncepcional, tem o histórico sexual, tem o histórico ginecológico obstétrico, né? Aqui a gente tem dia da última menstruação, dia da menarca, pubarca, ciclos menstruais, anticonceptivo, gestações, partos, abortos, né? Então, aqui no histórico da GO, ele é bem específico, né? Olha lá, o histórico pessoal, a identificação. Olha aí, pessoal. Olha aí aquilo que eu trouxe para vocês, que é aquele refinamento. Agora tira um tempinho aí, tira um tempo, tira um print screen da tela, que é aquilo que realmente vocês precisam focar na estação de GO.
É aquilo que vocês precisam saber na estação de GO. É o quê? Na identificação, no primeiro momento com o paciente, você vai perguntar o quê? Nome, idade, profissão, estado civil. E aí, nesse caso aqui, você pode ser mais profundo e fazer o quê? Gestação, para, aborto, ou seja, a história obstétrica, a data da última menstruação, a idade gestacional, se for o caso de uma gestante. Então, preste atenção. No primeiro momento, você já está garantindo pontos. É aquilo que a gente fala aqui dentro do nosso treinamento. Vocês têm que focar naquilo que o examinador quer de você. E ele quer que você seja um médico humanista. Ele quer que você saiba e atenda o paciente por completo. Saiba o nome, saiba a idade, de onde que ele vem. É aquilo que o INEP cobra de vocês. E aqui a gente está vendo, esse daqui, tira foto, tira print screen aqui, que isso daqui é importante para vocês levarem em toda a estação de obstetrícia. Não é que vocês vão aplicar tudo isso de uma vez, mas dependendo da situação que chegar para vocês, vocês já tem que estar com aquele gatilho, aquela arma na mão e dar e fazer exatamente aquilo que precisa. Que é aqui, por exemplo, na queixa principal, quando a paciente vem com sangramento, por exemplo, que é muito comum nas estações de obstetrícia, vocês têm que desmiuçar aquele sangramento. Quando começou a característica daquele sangramento, o que ele está associado, sintomas associados, ou seja, ser profundamente conciso e investigar a queixa principal. E aí, quando a gente vem na história obstétrica e ginecológica, tem menarca, pubarca, corrimento, fluido, métodos contracepcionais. Então, essa aqui é uma lista enorme que vocês precisam saber. A gente está passando aqui para vocês em primeira mão, que é o quê? Toda a história clínica que você precisa saber. História menstrual, história sexual, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábito de vida, conduta obstétrica atual, planejamento reprodutivo e avaliação sociopsíquica. Isso aqui é importante dentro daquilo que a gente está falando para vocês, que é aquele resumo do resumo daquilo que vocês têm que aplicar nas suas estações. E hoje, pessoal, a gente vai aqui fazer uma estação ao vivo aqui com a doutora Etiele, certo? A doutora Etiele, ela vai participar do nosso treinamento presencial em Brasília. Doutor Eusébio, se não me engano, também vai participar conosco. Levanta a mãozinha se sim, o treinamento de Brasília. E eles vão aqui treinar com a gente, eles vão treinar aqui dentro da plataforma Training Checklist essa estação e como que tem que aplicar na prova prática, se caso vier para vocês aí do Revalida. Então, vamos ver aqui, pessoal, vou abrir aqui novamente a plataforma Training Checklist para vocês verem a estação. Doutor Eduardo. Você abre aí, eu vou comentar aqui mais uma vez para eles. Gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui, contar, vocês têm que pegar a ideia. Ó, tudo que você for executar no Revalida, você tem que lembrar que você tem que falar alto, claro e rápido. Lá tem um timer, e o timer acaba, e o apito soa, e eles vão te tirar de dentro da estação, e você vai ter que ir para a próxima estação. E se você não fez, acabou o tempo. Então, eu gostaria de saber se você tem gestações prévias, partos, abortos, se você tem algum corrimento, alguma queixa ginecológica, se você tomava anticoncepcional, se você faz uso de preservativo, se você já teve alguma doença sexualmente transmissível, se você é casada ou solteira, né? Gestações, partos, abortos, ciclos, anticoncepção, doenças sexualmente, parceiros. Eu estou falando só do histórico da paciente. E aí vem diabetes, câncer, câncer de mama, hipertensão, e você segue investigando daí as medicações. Você toma alguma medicação? É a primeira vez que isso aconteceu, mãe? Como é a sua alimentação? Como é a sua atividade física? Você teve algum estresse, queda? Você fuma, bebe, usa drogas? Vacinas está em dia? Cadê a caderneta da gestante? A caderneta de vacinas? Você tem alguma alergia? Você fez alguma cirurgia prévia? Cesárea? Né? Lembrar, gente, que você tem que investigar energeticamente. Quem já fez a prova prática entende muito bem o que eu estou explicando aqui agora. Isso é uma dica de ouro que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu ia fazer a prova prática. Ó, seja energético, fale rápido, claro e direcionado. E dá para aprender, tá bom? Só que tem que ler checklist todos os dias, tem que treinar checklist, abre a plataforma, vai no modo estudo, solta o timer,
tenta ler, tenta perguntar toda a anamnese, tenta perguntar o exame físico. Lembrar que quando você sai do Alícia, do Simple e do VEVAC, você vai ingressar no exame físico, então pegue a permissão e fala, eu gostaria de me paramentar a minha equipe também. Gorro, óculos, luva, máscara, avental, tá bem? Vou solicitar frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação, IMC, pressão arterial do meu paciente. Se ele estiver desajeitado na maca, eu vou ajeitar esse paciente na maca. Lembrar que pode ser que lá ele esteja assim, assim, né, com as pernas cruzadas, a gestante com a mão, né? Tem que estar atento. E quando você solicita o exame físico, aqui na GO tem uma regrinha. Eu vou falar para vocês. Só para quem está ao vivo vai aprender essa regrinha do exame obstétrico. É a regra alfa. Alfa. Sempre que você solicitou sinais vitais, frequência cardiorrespiratória, temperatura, saturação, MC, pressão arterial, pele e mucosas, rinoscopia, horoscopia, otoscopia, exame do tórax, exame do abdômen, inspeção auscultópsia, percussão, exame dos membros inferiores, exame ginecológico, toque vaginal, exame especular com ectoscopia da vulva e do colo também. Eu quero fazer a regra alfa aqui na obstetrícia, altura uterina, batimentos cardíacos fetais, manobras de Leopold e atividade uterina. Viu como que é? E você ganha o ponto, meu amigo. Bem, vou passar a palavra ao Dr. Douglas, eles vão executar juntamente com a doutora uma estação ao vivo para a gente estar acompanhando e deleitando. Muito bem, doutores, muito bem. Então, preste atenção aqui, que é fundamental que a gente está vendo aqui o tema de diabetes gestacional. Eu vou fazer uma pequena abertura, mas antes, envie aí para o seu amigo que está no processo de revalidação também essa live, que vai ajudar ele também a ganhar mais pontos numa estação como essa, se vier diabetes gestacional. Então, preste atenção, pessoal. Diabetes gestacional pode ser uma paciente que não tenha, e ele descubra no momento da gestação que ela era já diabética, tipo 1 ou tipo 2, ou é aquele fato que a paciente tem diabetes gestacional, que é um problema dentro que acontece ali com a gestante neste período gestacional, ok? Então é importante a gente definir quais são as estratégias que a gente tem que abordar de acordo a esse tipo de paciente que a gente vê na nossa prática clínica, ok? Então, principalmente quando a gente vê aqui, é a gente pedir os exames de triagem da paciente que está gestante. Quais são os principais exames? A gente sabe que é uma lista de 14 exames que a gente tem que solicitar. E dentre eles, a gente sabe que existe a glicemia de jejum e o teste oral de tolerância à glicose, que a gente faz de 24 a 28 semanas, ok? Então, são esses dois principais exames. A hemoglobina glicada entra? Não. Aqui dentro da diabetes gestacional, a hemoglobina glicada não entra, ok? Então, somente os dois, a glicemia de jejum e também o teste oral de tolerância à glicose para essa paciente. E aqui vocês têm que lembrar do seguinte, dos valores. Quem sabe os valores que a gente utiliza nessa paciente para a gente falar diagnóstico? Realmente essa paciente já tem diabetes gestacional ou ela já tem um diabetes prévio. Quais são os valores que a gente utiliza para saber qual que é o diagnóstico desse meu paciente? Quem saber, deixa aqui nos comentários, pode escrever aqui para a gente relembrar. Então, a gente tem que saber desses parâmetros e desses valores, que ele é muito importante para a gente poder conduzir uma paciente como essa. Então, preste atenção. Olhem o local que você está atendendo. Então, vamos ver esse caso clínico aqui. A gente vai discutir um pouquinho aqui. É o quê? A gente está numa unidade de atenção primária. Então, bem, essa paciente está numa UBS. Ok, então essa paciente vem para você está na UBS, e ela tem 25 semanas, ela está gestante 26 anos. E agora, a gente vai convidar aqui a doutora Etiele para estar fazendo este caso clínico. A gente vai colocar o tempo aqui, e vocês vão ver como pode cair uma situação como essa. A gente vai fazer aqui para vocês ao vivo este caso clínico. Muito boa noite, doutora Etiele. Boa noite, gente. Muito boa noite. Bem, a gente vai começar aqui, doutor Eduardo,
poderia colocar o tempo. Eu vou também colocar o tempo aqui dentro da plataforma, que a gente vai começar a estação agora. Todo mundo está preparado? Está preparada, doutora? Sim. Perfeito. Então, a gente vai começar aqui essa estação de ginecologia e obstetrícia. Ok? Eu vou colocar o tempo aqui e a gente vai começar. Pode soltar o tempo, doutor Eduardo. Bora lá. Meu nome é Etiele Ribeiro, vou ler meu card. Eu estou na estação de ginecobstetrícia, no local de atuação, atenção primária. Perfeito. Tô Agora. lendo. Uhum. Realizar atendimento, solicitar exames laboratoriais, diagnóstico, conduta terapêutica, citar 3 fatores de risco do quadro atual da gestante, citar duas possíveis complicações maternas e 2 complicações fetais. Eu sou a Etiele, responsável desse atendimento. Gostaria de saber seu nome, idade, procedência, estado civil, profissão. Gostaria de saber quantas semanas você está, gesta, parto, aborto, qual o motivo da consulta? Oi, doutora, tudo bem? Eu venho Uhum. aqui nessa consulta de hoje porque eu fiz alguns exames que foi solicitado para mim, Uhum. e agora eu vim aqui nessa consulta. Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos e eu tô gestante de 25 semanas, doutora. 25 semanas, tudo bem? Então, gesta parto aborto, qual a idade gestacional que você está agora? Você sabe? Você trouxe sua caderneta de gestante? Suas vacinas estão em dia? Sim, doutora, eu trouxe a caderneta de gestante, sim, eu tô gestante de 25 semanas, doutora. Certo. Essa gravidez foi planejada? Você sentiu movimentação fetal hoje? Alguma contração rítmica, leucorreia, sinorragia? Olha, não tive nenhum desses sintomas, doutora, e esse daqui é minha caderneta. Tá, perfeito, consigo ver. Daqui a pouco a gente vai revisar junto. Antes eu gostaria de fazer algumas perguntas extras, logo a gente volta na questão principal, tá? Gostaria de saber a data da sua última menstruação, se seus ciclos eram regulares, se você é ativa sexualmente, se você tem parceiro único. Olha, doutora, meus ciclos eram regulares. A minha última menstruação foi basicamente há 26 semanas, e Uhum. meus ciclos eram regulares. Qualquer outra pergunta? Sobre atividade sexual, se você tem parceiro único, se você utilizava algum método de barreira ou anticoncepcional oral antes da gravidez, se sua gravidez foi planejada. Olha, minha gravidez sim foi planejada e eu sou casada, doutora. Certo. Você está tendo agora leucorreia, já teve alguma doença sexualmente transmissível tratada, não tratada, dispareunia, sinorragia? Não, doutora, Certo. Gesta parto aborto, ela já me falou. Semanas também, 25 semanas, certo? Menarca, cesarca, foi com que idade? não consta no script. Suas vacinas estão em dia? Sim, estão em dia, doutora. Alteração nas mamas, seu Papa Nicolau, você... Não, né? 25 anos, certo. Ok, então eu vou estar dando uma avaliada aqui na caderneta de gestante da minha paciente. Temos? Sim, doutora, vou estar aqui enviando para você aqui agora. Você está fazendo de forma correta as consultas do pré-natal? Sim, doutora, eu fiz todas as consultas certinho. Ok, vamos lá. Tipo AB, 91, NR negativo, 12. Ok, você está utilizando alguma medicação, vitaminas da gestação, como ácido fólico e o ferro oral? Olha, eu utilizei o ácido fólico até meus 3 meses e agora eu estou utilizando o sulfato ferroso, doutora. Perfeito. Como está a sua alimentação, exercício físico, fuma, bebe, usa drogas? Tem algum histórico na família ou seu de abortos? Ó, nunca tive aborto, doutora. E na minha família nunca teve também histórico de abortos. E eu não Uhum. fumo, não bebo, não utilizo nenhum tipo de droga também, não, doutora. Tá certo. Você tem alguma doença, toma algum remédio, história de cirurgia, alergias, internações prévias? Como está seu sono? Olha, meu sono está bem, não tenho nenhuma alergia, não tenho nenhuma outra doença, doutora. O hábito alimentar dela é que eu não lembro. Eu como de tudo mas às vezes, sabe, doutora, eu gosto de exagerar um pouquinho nas massas. Massa? Que tipo de massa? Eu como bastante pão, como bastante ah, pizza.
Certo, desde já vou estar pedindo para você diminuir o consumo de massas, principalmente derivado de carboidrato simples, açúcar refinado, porque não faz bem para você e nem para o bebê, tá? Vamos cuidar da alimentação, vamos aumentar o consumo de frutas, leguminosas, verduras, hortaliças e também fazer pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos de exercício, é o que pede o OMS. Vou solicitar aqui, Ok. então, peço permissão para fazer o exame físico, lavo as minhas mãos, me paramento, coloco luva, óculos, gorro, avental, solicito sinais vitais, pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, peso, altura, IMC, solicito ectoscopia, endoscopia, oftalmoscopia de mucosa, exame físico respiratório abdominal. Gostaria de saber se temos aí a altura uterina, BCF, se os movimentos fetais estão presentes. Gostaria de solicitar as 4 manobras de Leopoldo, a presença de enfermeira na sala para estar fazendo toque vaginal bimanual e o toque retal, mais uma especuloscopia e também solicita exame físico neurológico e palpação de linfonodos. Temos? Temos sim, doutora. Vamos ver aqui o nosso exame físico. Ela me, Está aqui na ah, tela. ela me falou, eu não consigo ver, peraí. Ah, ok. Ela me falou que tinha trago alguns exames. Também poderia me disponibilizar? Sim, doutora, foi esse daqui, ó. Só foi esse daí, né? Deixa eu revisar aqui seu exame físico. Estado geral, ok. Sinais vitais está dentro do padrão da normalidade, tá? O IMC de 30, para quem tá grávida, acho que isso aqui tá bom. Vamos lá. Ok, jejum 90, 1 hora após 180 e 2 horas após 180. Você fez esse exame em jejum? Sim, eu estava em jejum, doutora. Tá certo. Ok, olha, o de 1 hora deu 180, tá? E o de 2 horas deu 153. Isso faz. E você realizou com quantas semanas gestacionais esse exame? Eu fiz agora, tem 2 dias que eu fiz. Eu tô com 25 semanas, doutora. Perfeito. Então foi certo. Vou estar aqui diagnosticando minha paciente. Gostaria de voltar ali nas minhas tarefas para ver se já é agora que diagnostica. Atendimento, solicitar exames laboratórios pertinentes, diagnóstico. Ok, conduta terapêutica. O diagnóstico que eu vou estar diagnosticando como diabetes gestacional, a conduta terapêutica da minha paciente, eu vou estar pedindo a ela que ela melhore retificando os hábitos alimentares, né, que eu já citei. E também gostaria de saber se isso, melhorar a alimentação, fazer exercício da forma como eu falei. Isso, por enquanto. Gostaria também de solicitar alguns exames, posso? Pode sim, doutora. Gostaria de solicitar um hemograma, leucograma, PCR, VHS, ureia, sódio, creatinina, potássio. Solicitar AS, urocultura, coproanálise e sorologia, hepatite B e HIV. Temos? Bom, vamos lá. Os exames disponíveis são esses aqui, doutora. Aham, pode baixar. Ok, proteína ausente, glicose. Tem glicosúria. Perfeito. A paciente realmente ela está com hiperglicemia, tá na gestação, diabetes gestacional. E aí, você tem alguma dúvida até aqui? Ó, doutora, eu gostaria de saber agora o que eu tenho que fazer, sabe? Depois desse diagnóstico, o que eu tinha que fazer agora? Vamos lá. Eu gostaria que você voltasse aqui na unidade, tá? De 10, a cada 10 a 15 dias, para a gente estar verificando a sua glicemia. Você vai para casa com um glicosímetro, que a gente vai te disponibilizar aqui na unidade. E você vai estar fazendo a aferição 3 vezes no dia e fazer um estudo dessa glicemia para a gente, antes de comer e após comer, para a gente ver se mais de 30% da sua glicemia vai estar fora do normal, mesmo com as medidas já iniciadas, que eu te falei no começo. Seria atividade física, a dieta, vou te encaminhar para a equipe multi com psicólogo, psiquiatra e nutricionista, tá? E você vai fazer essa monitorização glicêmica. Aí, dependendo do resultado, se você conseguir equilibrar suas novas atividades e esse tratamento não medicamentoso, você vai seguir sem medicação. Senão, a gente vai ter que estudar, sim, uma possibilidade de usar insulina, tá? Doutora, eu tenho 2 dúvidas. Qual a próxima dúvida? Eu queria saber quando que eu tenho que voltar aqui
E quando que é considerado que está alterado, e aí eu vou ter que utilizar a insulina, doutora? Eu tenho o maior medo de utilizar esse negócio aí, ó. Não, fica tranquila. A gente vai te explicar, você vai ver que não é isso tudo e a gente também vai tratar do seu caso da melhor forma para não chegar a usar insulina, tá? Com essas medidas. Eu vou solicitar que você volte aqui de 10 a 15 dias, o melhor tempo que ficar para você, mas desde que seja entre 10 a 15 dias, tá? Mais alguma dúvida? E aí, quando que é considerado alterado, doutora? Quando eu falo assim, nossa, agora eu vou ter que utilizar a insulina. Mais de 30% do que não, se não tiver dentro do padrão do esperado, tá bom? Aqui E na qual que é bota o padrão esperado, doutora? padrão esperado, boa. Menor de 95, menor de 120, menor de 153 e menor de 142 pós primeira, segunda e terceira. Menor de 95, segunda 53 e depois 142. Volta nas minhas tarefas, por favor, que eu acho que já tá acabando o tempo. Ok. Três orientações, ok? Três fatores de risco para o quadro da gestante. Olha, no caso, os fatores de risco gestacional, é isso? Três fatores de risco para a gestante atual. Olha, no caso, a obesidade, né? IMC maior de 30. Você tem quantos anos? Ah, doutora, eu tenho 25, né? 26 anos. Caso você fume, o tabagismo, tá? Se você já tem tido outro filho com macrosomia, que pode ser uma das complicações do feto. Isso, seis fatores de risco por quadro, cita duas possíveis complicações maternas. Aborto, trabalho de parto prematuro e também você fazer uma cesárea mesmo sem querer, porque não tem como passar a criança, tá? E também duas complicações fetais. A hipoglicemia e pode virar óbito também a criança, óbito fetal, isso. E, que mais? Acabou, eu acho. Eu ainda tinha tempo? Tá com 11 minutos. Nossa, por que você já não parou? Ué, eu queria saber até onde vai. Mas finaliza, tem algo mais? Não, desculpa. Ou pode finalizar? Pode, já devia ter finalizado, porque lá eles não vão me dar mais uns minutos, mais de 10 minutos. Então tá. Bom, parabéns, doutora. Meus parabéns você ter feito essa estação aqui ao vivo. Tá no meio de todo mundo, com essa insegurança, às vezes fica meio assim, né? Mas você fez uma ótima estação. E aí eu quis ali no final passar para você um pontinho ali, que às vezes pode ser um ponto extra, que você tem que saber, certo? Às vezes, que é desse pontinho extra ali, que pode perguntar, mas há quanto tempo que eu volto? Quem sabe deixa aqui nos comentários aqui. Quanto tempo se eu voltar aqui, em quanto tempo que eu tenho que voltar na consulta? E se tiver alterado, qual que é o valor alterado que é considerado patológico? E aí eu faço o diagnóstico, eu tenho que utilizar insulina. Eu quis fazer essa parte. Mas aí, no caso, qual que era a resposta que você queria? Porque você faz um estudo e a partir daquele estudo você tem uma média para colocar ou não insulina. E nesse caso, você queria, era que eu falasse assim, ó, se tiver maior de 150, depois em jejum, maior de nanana, uma hora depois ou 2 horas depois, era isso a resposta? Sim, eu queria, ou seja, eu perguntei para você saber em quanto tempo que eu tinha que voltar, e aí, segundo o que está aqui na diretriz, a gente fala de 7 a 14 semanas que a paciente volta depois que você institui as medidas ali comportamentais, como, por exemplo, você mencionou e falou para mim, falou, ó, você tem que fazer exercício, tem que passar com a nutricionista, e isso exatamente foi realmente correto. A gente faz todas essas medidas, e ela faz tudo isso, e tem que também, um ponto importante é o quê? Ó, você precisa está monitorizando a sua glicemia. E como você faz isso? Através da glicemia capilar, onde você tem que aferir suas glicemias. Quando você acorda de jejum, certo? 1 hora e 2 horas após a sua que você come. E aí, se vier um valor alterado, como por exemplo, ou seja, a maior parte do tempo, ou seja, 30% dos valores que vier fora dessa meta. E qual que é a meta que você tinha que responder? Qual que é a meta? É que ela tem que ficar de jejum. Então, anotam aqui, anota aí todo mundo agora. Quais são as metas? De jejum, ela precisa estar menor a 95. É Então, verdade. ou seja, essa daqui é quando você fala para a paciente
ir para casa, certo? E ela vai ficar furando o dedo dela e fazer o acompanhamento. Então, esse aqui. Agora, quando a gente faz a glicemia de jejum, que é diferente, é outro valor que é menor ou igual a 92. Então, não confunda, certo? Então, a gente está falando quando a paciente ela vai para a casa, certo? E ela lá na casa, ela fica medindo a sua glicemia. Então, se de jejum, então anota aí, se de jejum tiver, ou seja, qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Que ela fique menor a esses valores. E quais são esses valores? O valor de 95 deve estar menor que 95, em uma hora está menor a 140 e 2 horas menor a 120. Se essa paciente, em todas as aferições, em grande parte das aferições, quando ela traz para você de volta essas aferições e está normal abaixo desse valor, normal, não tem diabetes gestacional e a paciente não, ou seja, tem, mas não precisa utilizar a insulina. Então, nesse caso aqui, quais são os critérios para a paciente utilizar a insulina? E a gente sabe aqui que ela precisa estar monitorizando a glicemia. Se por acaso vier alterada e ela não conseguir, ela precisa, neste caso, estar fazendo uso da insulina. Que a gente vai ver que é como? Quem sabe aqui, que a gente começa em dose de 0,5 miligramas, unidades internacionais quilopeso, que a gente divide em NPH com regular, que a gente vai fazendo os cálculos ali. Mas vocês conseguiram pegar a ideia que se ela vai lá, pega aqui, certo? Vai para casa. Ela já tem, ou seja, ela já tem diagnóstico de diabetes gestacional. Mas ela vai para casa, certo? E ela vai voltar para você. E se qual que é o critério que eu falo, ó, realmente essa paciente precisa estar utilizando a insulina, qual que é? Então, realmente, esses parâmetros que tem que ter um alvo, uma meta de acompanhamento. E aí, nesse caso aqui, a gente viu que a paciente, ou seja, não cobrava isso, mas vocês têm que ficar ligado que isso aqui é um ponto extra que vocês podem levar para a sua prova prática do Revalida. Então, vamos ver aqui este caso clínico que a paciente, que é a doutora Etiele, muito bem, parabéns, doutora, pela estação. Doutor Eduardo. Parabéns, doutora Etiele, foi muito, muito bem executado. E uma coisa que eu quero trazer um adendo aqui, vocês, depois vamos passar a voz para o Roberto, que ele ergueu a mão. Doutora Etiele, eu observei como você executou energeticamente, falou sem parar, perguntou sem parar, e ainda assim não deu tempo. Não dá tempo, nunca dá tempo. Tem estações de pediatria e GO que são as estações que acontece isso. São as estações. Mas o que eu sempre bato em cima? Que o que importa é que essas estações não seja a estação que te quebre as pernas. Tudo bem se você tirar 60, 70, 65. O que não pode é tirar 2, 3, 4, 5, entende? Então, por que você faz? Você fala ativamente, você entra falando e sai falando da estação. Assim como a doutora Etiele fez. A gente vai ler o checklist aqui juntamente com ela e avaliar todos os pontos que foram tragos à tona na estação que ela executou. Mas o que eu quero trazer para vocês à tona é o quê? Que mesmo você executando em alta performance, doutora Etiele, parabéns, você executou muito bem a estação. Mesmo assim, o tempo foi curto. Então, imagina você que está lento para trazer a questão para o áudio da sua estação, você que está demorando para elucidar, para executar suas estações, imagina aí, né? Então, o que eu trago? Treinem, perguntar rápido. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, sou médico realizado do seu atendimento, seja muito bem-vindo, entre, sente-se, fique à vontade. Qual é o seu nome, idade, profissão, que você trabalha, o que te traz aqui hoje, qual a sua queixa? Quando apareceu localização, intensidade, característica, alívio, piora, irradiação, eu gostaria de realizar algumas perguntas mais, seus sintomas associados, histórico, medicações, primeiro episódio, alimentação, atividade física, estresse, já orienta a alimentação, já orienta a atividade física, investiga os históricos por área. Na pediatria, o histórico é uma coisa, na GO, o histórico é outro, na preventiva, o histórico é outro. Saber ligar isso, entende? A estação. E aí você pergunta os vícios, vacinas, alergias, cirurgia, pede permissão, se paramenta, pede pessoal na sala, executa os sinais vitais, o exame físico geral,
o exame físico obstétrico, o exame ginecológico, fala o que está alterado, responde as questões em pauta lá, suas tarefas. É agora o momento de cumprir as tarefas. Sana dúvidas e finaliza a sua estação com os itens de finalização. Ao decorrer da jornada da prova prática, eu vou passar para vocês os itens de finalização. Na próxima live, lá pelo YouTube, eu vou estar passando para vocês os itens de finalização das estações práticas do Revalida. Bem, vamos ler o checklist, então. Doutor Douglas, abre a leitura do checklist para a gente. Bom, antes da gente começar, doutor Roberto e doutor Rodolfo ergueram a mão. Se vocês têm alguma pergunta, pode falar agora, doutores. Sim, em quanto à conduta. Na conduta, quando a paciente, se essa paciente veio, por exemplo, ela estava normal, né? Estava com a glicemia normal, o TG estava normal, né? Então, é o seguinte, como que a gente fazia na UBS? A gente primeiro vai visitar essa paciente e fala para essa paciente que ela deve se voltar em 7 a 14 dias, doutor falou 7 a 14 semanas, 7 a 14 dias, primeiramente, e posteriormente educar-se em quanto à mudança de estilo de vida dessa paciente, e ainda essa paciente trazer ela com os exames de glicemia, não? Se tem um alterado, ainda é que você encaminha essa paciente porque você não vai a fazer tratamento de insulinoterapia dentro a essa paciente. Você vai encaminhar essa paciente, vai encaminhar para alto risco essa paciente, e essa paciente você vai trazer para ela também com períodos mais curtos. Certo, muito bem, doutor. Doutor Rodolfo, tem alguma pergunta? Primeiro, boa noite, né, a todos. Parabenizar a doutora, porque realmente é uma iniciativa complicada na frente de todos, passar por um checklist e dizer que também concordo, foi muito bem. Só que, assim, minha pergunta seria, assim, até que ponto seria favorável para o médico indagar tantas perguntas? Né? Se você olhar o checklist aí, número 2, seria realizar a anamnese e ouvir o que o paciente tem sem interromper. E se você chegar e dizer boa noite, nome, secretário de idade, profissão, você religião, né, até que ponto seria isso favorável? Claro, a gente tem uma luta contra o tempo, a gente tem 10 minutos para chegar a um diagnóstico e obedecer todo o checklist, né? Mas sempre tem aquela relação médico-paciente, né? Uma boa atenção pausada e etc. favorece também a a uma consulta, né? Essa seria a minha primeira pergunta. E minha outra pergunta seria no checklist, no checklist não, na pergunta inicial eu não entendi, porque ela veio de rotina, seria sua primeira consulta, foi sua segunda consulta, já era retorno do laboratório, porque se a gente está falando já de 24 semanas, já teria que investigar outras coisas também. Oi, Roberto, tudo bem? Rodolfo. Rodolfo. Acho que foi o Rodolfo. Então, sim, Na verdade, ele falou primeiro, depois eu. Quando eu perguntei se ela estava fazendo o pré-natal direitinho, ela falou que estava fazendo Agora todos. Então, certamente que aquilo era uma consulta de rotina. Voltou, a caderneta dela estava preenchida com outros dados, isso já mostra que ela já vinha de outras consultas anteriores, entendeu? Bem, Bom, aqui no caso clínico, deixa eu só elucidar aqui para a gente fechar aqui e a gente dar seguimento, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo aqui. Então, é o seguinte, para todo mundo entender aqui essa estação e o que a gente está querendo ir responder nas perguntas. A princípio, a paciente, ela já vinha na consulta, certo? Ela já vinha essa paciente aqui, ela já estava feito todos os exames, mas qual que era o cerne dessa questão, o cerne dessa estação? Era você saber conduzir uma paciente com diabetes gestacional, certo? Era como você iria conduzir. Os outros exames poderiam estar aqui? Poderia estar aqui, mas eles não estavam. Ou seja, não precisa ficar quebrando a cabeça se na estação não te deixa algo, porque às vezes não é aquilo que ela quer realmente de você. Ele quer realmente daquilo que você saiba interpretar a situação como um total. E aí, respondendo a pergunta do doutor, como que eu sei que eu vou fazer muitas perguntas na anamnese ou eu vou ser muito curto? Aí a pergunta e a resposta é o seguinte, basicamente sabedoria, é você saber aplicar seu conhecimento no momento correto.
Você vai ler suas perguntas, vai ali ler suas tarefas, e ali naquele momento, nas suas tarefas, onde você realmente, será que eu vou fazer muito mais perguntas ou eu vou ser mais curto? Realmente onde está na sua tarefa. E é também a sabedoria, é você aplicar seu conhecimento que você tem tudo e aplicar corretamente naquela estação. Por exemplo, a gente viu aqui que ginecologia e obstetrícia, a anamnese é muito grande, e às vezes você nem precisa aplicar aquilo tudo. Mas como que eu sei se eu vou saber aplicar nessa estação ou naquela outra estação? Aí, nesse caso, é a sabedoria, você saber interpretar ao seu redor, ao seu ambiente. É por isso que eu falo, quanto mais checklist você fazer, quanto mais estações você fazer, mais preparado você vai ficar. E aí é por isso que exatamente no nosso treinamento presencial a gente faz isso, a gente treina muita estação, você vai lá sair rouco de tanto falar, porque é aquilo que realmente, quando você vivencia mais estações, vivencia mais aquilo, é realmente aonde você vai ser aprovado, porque você adquiriu muito conhecimento, e aquele conhecimento, quando você adquire, vira uma sabedoria, e essa sabedoria é quando realmente você sabe aplicar no momento correto. Doutor Eduardo. Em relação à velocidade que a gente fala, o que eu sempre oriento, que vocês treinem falar rápido e falar forte. Treina. O cara que vem aqui fala rápido, o cara que fala rápido com si mesmo, que treina, lá na hora, esse gatilho mental, esse acesso neuronal, ele também vai estar ágil, ele vai martelar na sua cabeça, ok? Quando você sabe, eu quero fazer altura uterina, batimentos cardíacos fetais, manobras de Leopold e atividade uterina. Quando lá, se você sabe isso assim, quanto eu gastei 3 segundos para fazer 4 perguntas, que eu tenho certeza que vai estar nos checklists de obstetrícia. Entende? O que eu digo? Aquilo que é rígido, aqui, presta atenção. Isso é muito importante, foi muito bom a enfatização do Dr. Rodolfo em relação às perguntas falar rápido, muito rápido. Ó, aquilo que é rígido deve ser falado rápido, em bom tom, claro e alto. Aquilo que é rígido deve ser falado rápido, em bom tom, com clareza e alto. Entendeu? Tudo que é rígido, vocês vão ver, igual o exame ginecológico, o exame obstétrico, isso aí é rígido, cara. Quando você for falar, olha, eu vou fazer o exame também ginecológico. Acho que eu vou fazer manobra de Leopold e acho que também vou pedir a permissão, vou pedir uma presença de uma técnica de enfermagem. Eu também quero fazer o toque, bimanual o toque. Eu também quero ver as manobras de Leopold, quero ver a atividade uterina. Também quero ver o batimento cardíaco. Entende? Eu gasto para perguntar a mesma coisa 12 segundos e eu gasto 1 minuto. Entendeu, doutor Rodolfo? Pegou a ideia? Espero que quem esteja aqui tenha pegado a ideia. Tá bom? Isso vale ouro. A única empresa que faz uma live, vem conversar e vem contar e debater com vocês esses detalhes, essas execuções, é a gente, é a Alphamed. Então, isso é um detalhe de ouro. Você pode gastar 12 segundos para fazer uma pergunta e você pode gastar 1 minuto. Beleza? Pega a ideia, é isso que aprova lá o direcionamento e a execução. Tanto que a frase que a gente traz, o lema é execução em alta performance. Não é à toa. É porque tem que ser assim. Beleza? Uma dica aí para Rodolfo, que uma pergunta que ele tinha feito, e uma dica mesmo. Por exemplo, ele falou que tinha que pedir alguns exames, como sabia que tinha que pedir alguns exames atrás. Essa estação traz uma paciente em cima de 20 semanas. O único exame que tu vai pedir, segundo semestre, em cima de 20 semanas, com certeza ele vem avaliar
a glicemia, teste de tolerância da glicose, que se pide entre 24 e 28. Se eles queriam te avaliar outros exames, eles te vão avaliar no primeiro trimestre, que são os exames que tu pede na grávida, para pedir todos aqueles exames. Então, tu te vai ligando por semestre da paciente. O sea, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Ahí es que va a estar la alteración, o el tercer trimestre, o en un segundo que dice acima de 20 semanas. O que que yo peso? Único que yo peso acima de 20 semanas, único examen es un test de tolerancia a la glicose, que voy a pedir entre 24 y 28 semanas. Entonces, ya te dá uma dica que tu vai ligando aí. Exatamente, pessoal. Então, a gente vai aqui corrigir aqui agora a estação da doutora. A gente está corrigindo aqui agora. A gente viu aqui que a doutora fez todas as perguntas corretas aqui que a gente sempre frisa para vocês. E o que está aqui nesse checklist? É o quê? Cumprimenta, apresenta, pergunta nome, idade, profissão, estado civil, ouve a paciente atentamente sem interrompê-la, fez tudo isso, questiona o motivo de consulta, a idade gestacional, a caderneta, sobre vacinas, testes sorológicos, foi aquilo que a gente conversou no começo aqui. E dentre todos esses que estão aqui em verde. Sintomatologia, se tinha dor, náuseas, vômitos, a perda de apetite, eu abro aqui para vocês. Dentro dos pacientes que têm a diabetes gestacional, o que eu também tenho que pedir, que está aqui dentro do nosso exame complementar, que a doutora também pediu? É a urocultura, por isso você tem que perguntar se essa paciente ela não tem sintomas ginecológicos. Será que essa paciente não tem disúria ou laciúria? Às vezes você pode identificar como essa paciente elimina a glicose, ela é mais favorável a ter infecções urinárias. E aí, portanto, uma questão pertinente aqui nesse caso é você enfatizar o ginecológico dessa paciente, ok? Então preste atenção, que esse é um ponto fundamental também ali na sua investigação. Então, bem, questionou corrimento, sangramento, perda de líquido, exatamente, foi tudo isso. Questionou sobre contração e movimentação fetal, não me lembro, vou colocar como parcial aqui. E aqui, outro ponto é o quê? Ela perguntou também. Perguntei. Perguntou? Falei de novo, Vamos lá. contração eu lembro. O que você não lembra? Movimentação fetal. Perguntei. Então tá bom, então vamos colocar aqui como positivo. Mas eu pedi lá no... Não, perguntei. Mas você pode colocar como não perguntou, porque o avaliador não viu no vídeo. Então, Bem, colocar como não perguntou, porque o avaliador pode não ver no vídeo, né? Igual Já você. vou entrar com doutor recurso. Eduardo, entra o que aqui? Recurso. Exatamente. Outra coisa que eu quero trazer à tona aqui é que o Douglas ele pode muito bem colocar como não perguntado, tá bom? É assim que acontece. É assim de fato, tá bom? E outra coisa que eu quero trazer à tona também, elucidar, é o quê? Muitas vezes poderia sim, tem um monte de exame aí que tinha que vir o resultado também. Só que não vai vir. O Revalida só vai te entregar o que ele quer, o que ele acha que na cabeça do criador da estação tinha que ter. E pronto. Entenda, se você ficar lá, mas quero mais, você não vai arrancar o exame de ninguém lá. Quem já fez a prova sabe o que eu estou falando, e quem não fez ainda vai descobrir, né? E a gente está aqui já contando para vocês. Então, lá pode ser que não venha o seu exame, pode ser, o doutor Douglas não falou nenhuma vez, inclusive eu queria uma hora falar, interromper para falar, não consta no script. Não consta no script, não tem que responder tudo. Quando você for treinar com seu amigo, você diga não consta no script, tá bom? Mesmo que tenha a resposta, você atrapalha ele. Você fala não consta no script. Porque, gente, não é mil maravilha, você não vai lá no Revalida fazer a estação linda e com tudo que você perguntar, e com todos os exames, e com o ator vai te responder tudo, e vai fazer bem bonitinho e certinho. Não, meu jovem nobre, revalidando. Não, ele não vai te responder, ele vai ser lento. O seu ator não vai te ajudar, o seu avaliador de estação, ele não vai te entregar o exame que você quer. E se você não for esperto, você se ferra. Então, executa, evolui, vai avante, pergunta, mas não fique à mercê do seu avaliador, à mercê do seu ator. Beleza?
Uma excelente noite, doutor Douglas vai dar segmento aqui. Eu vou me retirar para uma mentoria individual, privada. E se você não se inscreveu na plataforma Training Checklist, você está vacilando. Então, inscreva-se, vem rumo à aprovação com a gente, vem para a jornada. A jornada já iniciou, tem 3 lives na íntegra do YouTube, tem mais essa que está acontecendo privada aqui no Meet. E a gente vai estar com vocês até o dia da prova de vocês. Uma excelente noite. Papai do céu abençoe vocês. Fiquem agora com o Dr. Douglas aí na correção final do checklist. Doutora Ribeiro, parabéns. Muito grato pela participação aqui pela nossa empresa. E uma excelente noite. Papai do céu os guie. E não é tempo de corpo mole. Até mais. Muito bem, doutores. A gente vai continuar aqui a correção desse checklist. Ó, vocês viram que aqui, neste caso clínico aqui, como eles foram empáticos e frisaram muito a anamnese. Olha a quantidade de perguntas que estava dentro da anamnese. E aí você vai saber realmente, será que tem muitas perguntas ou poucas perguntas? É aí que entra a sua sabedoria. Então, dentro dessa estação aqui, olha a quantidade de perguntas que você tinha para você feita dentro da anamnese. É por isso que eu falo aqui para todo mundo, esteja preparado para uma estação como essa. Tem diversas perguntas na anamnese que você tinha que ser feito. E aqui dentro de GO, essas perguntas aqui dentro desse caso clínico, ele é extremamente importante. Então, vamos voltar aqui. Foi solicitado, na verdade, eu tinha falado que tinha trago. Vamos colocar aqui que foi solicitado, certo? Foi solicitado também o quê? O IAS e a urocultura, foi também solicitado aqui dentro. E o que a gente precisa ver aqui? Que ela fez o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, a dica que eu falo aqui para todo mundo que está assistindo aqui agora. Fale o diagnóstico e fale o porquê. Olha, dona Maria, o diagnóstico da senhora é diabetes gestacional, por conta que a gente viu no seu exame aqui, nesse tal exame, nesse tal resultado aqui, que a glicemia de 2 horas deu 153. E a gente sabe que maior ou igual a 153 no teste oral de tolerância à glicose após 2 horas, a gente está diante do diagnóstico de diabetes gestacional. E, portanto, o diagnóstico da senhora é esse, e a gente vai fazer o acompanhamento. E aqui, muito bem, foi elencado pela doutora, e ela realmente deu o diagnóstico aqui, e você tem que ser muito empático e muito claro para o examinador, e explicar o porquê daquela situação, e explicar o porquê você está falando aquele diagnóstico. Então, lembrem bem, quando você vão falar o diagnóstico, lembrem de falar o porquê você está realizando aquela situação. Então vejam bem, a doutora indicou, orientou dieta balanceada, prática de exercício físico no mínimo 3 vezes na semana? Exatamente, e fez a mais ainda, enviou e solicitou e falou para ela o acompanhamento com o nutricionista. Então, vejam bem, que vocês têm uma gama e uma grande quantidade de profissionais que podem te ajudar, e aí, neste caso aqui, ele não colocou nutricionista, mas você vai falar? Vai falar. E aí você está garantindo mais pontos. E aqui, orientou dieta balanceada, prática de exercício físico, no mínimo 3 vezes na semana. E aí, era importante, por isso que eu estava perguntando e sendo muito incisivo aqui dentro, era o quê? Da gente falar de como seria essa monitorização em casa dessa paciente. Como que ela vai fazer? Você vai mandar ela para casa e ela vai medir qualquer horário, qualquer momento? Não, você tem que falar exatamente quando que ela tem que, qual que é o momento correto dela fazer essas aferições, essa aferição da glicemia dela. Então, é importante a gente saber exatamente como que a gente vai orientar essa minha paciente. Você faz todas essas medidas e solicita que a paciente volte depois de 7 a 14 dias, de 1 a 2 semanas, ela volta para a gente, através aqui, com as aferições. E aí, nesse caso, se eu tiver 30% dessa quantidade, que eu mostrei aqui para vocês lá no início, qual que é? Quem lembra aqui dos valores que eu falei para vocês lá no começo dessa live? Quais são os valores que, se vier alterado, a gente vai ter que indicar o caso do uso da insulina? Quais são? Posso responder? Pode. Se vier alterado, aí eu dou o diagnóstico, certo? Essa foi sua pergunta. Não.
Quais são os valores quando vem, exatamente, quando vem alterado, quando você faz ali, exatamente quando está nesse aqui amarelinho, na monitorização em casa, nessas 2 semanas? Quais são os valores? Então, menor de 95, menor de 150, menor de 140 e menor a 120? Na segunda? Exatamente. Então, de jejum, menor a 95, 1 hora pós-prandial, pós-comer, tem que dar menor a 140 e 2 horas menor a 120, ok? Então, se eu tiver ali em casa, essa gestante estiver monitorizando, aferindo ali o dedinho dela, colocando lá no papelzinho, e vier 30%, 2 ou mais alterações aí, vinha mais acima, alterado acima disso, a gente vai ter que indicar o quê? A gente marcou o Insulina. retorno. Oi? Vai ter que indicar insulina? Exatamente, a gente vai ter que indicar a insulina para essa paciente. Então, voltou aqui 2 semanas, e aí, se não houver controle dessas glicemias, aí ela vai ter que fazer o uso da insulina. E a gente separa aqui que é 0,5 unidades quilopesio dia, e a gente vai aumentando aí ao longo da gestação e conforme a necessidade clínica dessa paciente, ok? E a gente divide essas insulinas, tanto em insulina NPH e a insulina regular, que a gente vai utilizar. Sendo a metade, metade, a gente divide as metades aí, faz a aplicação de insulina NPH pela manhã, e aí a gente faz as insulinas regulares, as pós-prandiais, para a gente manter um limiar correto dessa paciente. A gente tem que fazer o acompanhamento. E aí, quem sabe, deixa aqui para a gente, e é muito importante a gente lembrar, quais são as complicações do diabetes gestacional. Quais são as complicações que eu posso ter, tanto para a mãe quanto para o bebê? Quais são as principais complicações que eu posso encontrar nesse grupo de pacientes, tanto para a mãe quanto para o bebê? Quais são as principais alterações que eu encontro nesse paciente? Quem sabe manda aqui pra gente as complicações. Tem tanto complicação materna e fetal. E qual que é as complicações? Quem sabe? Fala aqui pra gente. Principalmente materna é o quê? Vai ter distúrbios hipertensivos pré-eclâmpsia, é um fator de risco, e polidrâmios, vai acumular muita água. Então lembra do diabetes, certo? Diabetes, ela puxa água muito, né? O paciente vai mijar muito e tal. Então, num contexto de diabetes gestacional, pode causar o quê? Polidrâmio na mulher. E para o feto, o que pode acontecer? Que a gente conhece principalmente é a macrosomia fetal. E por que eu estou falando aqui para vocês aqui agora? Porque vai querer, e a paciente às vezes vai perguntar para você exatamente isso. Vai perguntar para você, mas doutor, que complicações pode ter meu bebê depois dessa doença? Que complicações eu posso ter ao longo da minha gestação? E vai ser uma pergunta que a paciente vai entregar para você. E às vezes, então preste atenção, às vezes ela não vai te falar. E às vezes ela não vai te falar e ela vai esquecer de mencionar e perguntar isso. E aí vocês têm que prestar atenção, porque é importante vocês mencionarem as principais complicações, mencionar os fatores de risco associado àquela doença. Por quê? A gente viu, nos casos clínicos, viu aí, nos últimos checklists, que eles colocaram lá fatores de risco, as complicações daquela doença. Então, é importante vocês lembrarem de mencionar as questões das complicações. E a gente vê aqui, ó, quais são as 2 possíveis complicações fetais e as da mãe. Tá aqui. E tinha que ser mencionado e estava nesse checklist. Ó, tanto materna quanto fetal. Então, tinha as 2, certo? Então, tinha duas aqui que você tinha que mencionar também. Os 3 principais fatores de risco: obesidade, idade materna. Isso também é importante a gente mencionar na prova do Revalida, ok? Após 6 semanas, exatamente. E aqui vem outro ponto importante, que está dentro do item 21. Olha aqui dentro do item 21, o que ele está falando aqui para vocês. Porque ela vai ter que realizar um teste de tolerância à glicose após 6 semanas. Por quê?
Então, porque depois de 6 semanas já tende a voltar ao normal sem a presença do feto. É uma resposta bem fraca, né? Mas eu acredito que é isso. E como é que eu ia responder que depois de semanas, depois de 6 semanas, ela tinha que fazer isso depois do parto? Se não tinha nenhuma pergunta que me daria sabe, essa via para mim poder falar isso. Para eu me soltar isso do nada, para mim é muito difícil lembrar disso. Não, sim, a gente colocou aqui dentro desse checklist para que vocês também, às vezes, pode ser uma pergunta que a atriz vai te fazer. Por exemplo, uma questão como específica como essa, por exemplo, é uma pergunta específica que a atriz vai te fazer. Então, muito bem. E por que a gente colocou aqui? Para vocês se lembrarem desse pequeno grande detalhe aqui, que é o quê? Porque a gente vai solicitar, às vezes é uma pergunta da mãe, mas doutor ou doutora, depois que passar e resolver essa gestação, será que eu vou ter realmente diabetes? Será que eu vou ser uma paciente com diabetes, doutor? E aí é o momento onde você deveria explicar o seguinte, essa, mas na verdade seria uma pergunta, e aí você deveria explicar o seguinte, que ela deverá fazer um teste oral de tolerância à glicose após 6 semanas, que aí a gente vai saber realmente excluir se essa paciente era somente diabetes gestacional, ou realmente se ela tem diabetes já, e ela perdura e ela tem agora diabetes de verdade, diabetes mellitus tipo 2, ok? Então é importante a gente fazer após 6 semanas, ok? Para a gente poder excluir que a paciente só tinha diabetes gestacional mesmo, e depois ficou normal, normalizou, ou se ela foi e debutou realmente para uma diabetes mellitus tipo 2, ok? Então é importante, e às vezes pode ser uma pergunta da atriz que ela vai fazer para você. E a gente colocou aqui para que vocês lembrem desse detalhe que pode vir em um caso clínico, ok? Então, bom, informar a paciente que ela precisa ser encaminhada para controle pré-natal de alto risco. Essas pacientes já se encontram de alto risco. A gente orienta também a vacina, Covid, influenza, enfim, são orientações finais que a gente faz para essa paciente, ok? Não solicita exame de imagem, que não é pertinente, e esclarece as dúvidas da paciente. E a gente vem aqui, tem esses pontos aqui dentro da plataforma. Bem, a gente trouxe aqui para vocês, doutores, uma estação, que é essa estação de diabetes gestacional. É um tema extremamente importante, que é uma grande aposta para cair este ano no Revalida. Então, estudem os detalhes dentro de diabetes gestacional, ok? Vejam aqui quais são as definições de diabetes gestacional, revisem esses números, né? Essas questões, esses números aí que às vezes pode confundir a gente, né? Revisar, fazer um diagnóstico correto. Será que esse paciente já tinha diabetes? Ou agora tem diabetes gestacional nessa sequência agora, né? E se ela, por exemplo, vai permanecer diabética, que às vezes pode ser um detalhe também que a gente vê aqui. Perguntar e lembrar dos principais fatores de risco associados àquela doença, vocês têm que lembrar, no caso clínico, é importante você ter que mencionar ali na hora da sua estação, então lembrar desses pontos fundamentais que eu estou passando aqui para vocês hoje, ok? Fatores de risco, idade avançada, obesidade, ovário policístico, hipertensão. E como que a gente faz diagnóstico? Quem lembra? Quem lembra como faz o diagnóstico? Ele é muito importante para a gente levar uma paciente como essa na sua prova prática do Revalida. Muito bem, doutores, a gente viu aqui hoje a estação de diabetes gestacional. Para quem não conhece, a gente realiza treinamentos presenciais, tanto em Brasília, Curitiba e Foz do Iguaçu. São 2 dias de treinamento intensivo, 100% prático, com estações individuais com atores, inteiramente que a gente leva para vocês aí treinamento de verdade, que é treinamento que realmente cai na prova do Revalida, ok? Alguém aqui tem alguma dúvida? Alguma dúvida tem aqui por hoje, doutores?
Não. Muito bem. A gente se vê na próxima live. A gente realiza treinamentos presenciais, tanto Brasília, Curitiba e Foz do Iguaçu. São treinamentos direcionados para a prova prática do Revalida. Parece que deu aqui um tilt aqui na apresentação. Não sei por que não está apresentando aqui, eu não estou vendo ninguém. Mas muito bem, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui dentro nessa live. Foi muito legal a gente poder discutir aqui e ver os pontos primordiais dentro de uma estação de ginecologia obstetrícia. Vocês têm que saber como conduzir uma paciente como essa na sua prova prática, é importante, e lembrar desses detalhes que faz diferença na apresentação, ok? Muito obrigado aqui pela live de hoje, ok? Muito bom, muito bacana. Espero que todo mundo tenha aproveitado o máximo possível dessa live aqui de hoje.